Coríntios. Paulo escreve com imensa gratidão, amor aos irmãos de Coríntios. Ele mesmo descreve que ele tem muito amor aos irmãos de Coríntios. Escreve com atenção, com dedicação, com consolo, confortando os irmãos de Coríntios. Mas ele também, irmão, que me chamou a atenção nessa segunda carta aos Coríntios, ele também direciona a igreja, os irmãos, chama a atenção dos irmãos para os falsos profetas. Porque a igreja de Coríntios chegou um momento dela, a qual ela estava fanatizada agora pelos falsos apóstolos, falsa doutrina, falsos mestres. Isso chegou até o ouvido de Paulo. E Paulo escreve para que os irmãos tomem cuidado com os falsos apóstolos, falsas revelações, falsos ensinos. E a gente bem sabe que no tempo de hoje não é diferente. Não é diferente. Porque os irmãos de Corinto já não estavam chegando à igreja para adorar a Deus em si, para ir atrás do apóstolo, da revelação do apóstolo, do ensino que o apóstolo estava ensinando. Estava em busca de revelações. Mas Paulo já tinha deixado o Evangelho de Cristo com os irmãos de Corinto. Foi Paulo que fundou a igreja. Paulo ensinou. Paulo exortou os irmãos, edificou na palavra, direcionou a buscar o arrependimento, direcionou os irmãos a se arrepender dos seus pecados e assim buscar o melhor em Cristo Jesus. Mas agora chegam os falsos apóstolos com falsas revelações e engoda o povo de Corinto. O povo agora fica lá, engodado. Eu vou porque lá tem um profeta. Eu vou porque a revelação lá é assim, é boa, é agradável aos ouvidos. Não é diferente hoje. Aí Paulo agora escreve esse trecho do capítulo 12, falando de si mesmo e das suas fraquezas. E das revelações que Deus lhe concedeu no decorrer do seu ministério apostólico. Capítulo 12 ele começa, Paulo escrevendo: é verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Olha que ele está relatando que conhece um homem, mas ele está falando de si mesmo. Ele fala da terceira pessoa do verbo, porque ele tem um cuidado de quando escrever esse trecho da carta dos Coríntios, para que os irmãos leiam e não venham entender que Paulo está se vangloriando de si mesmo, ou das revelações que Deus lhe concedeu. Então esse foi o cuidado que Paulo teve para que os irmãos possam a ler e entender que por mais que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, ao céu paraíso de Deus, ele mesmo não sabia se no corpo, se no espírito, mas Deus o sabe, porque foi Deus que o concedeu que ele fosse até o terceiro céu. Então ele leva agora os irmãos a olhar para Deus, e não para ele, não para as revelações dele. Mas ele começa porque o povo, os apóstolos, estavam se vangloriando das suas revelações, e o povo de Corinto gostando, aplaudindo, querendo, cada vez mais deixando se levar a esses falsos ensinamentos. Aí Paulo continua descrevendo no versículo 3: e sempre um tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não foi lícito falar. Paulo, além de ser arrebatado ao terceiro céu, ele descreve que ouviu também, não só ouviu revelações, mas ouviu palavras inefáveis, ouviu revelações da parte de Deus, que para ele não era permitido falar. Não era permitido falar. Mas eu creio que essa revelação, esse momento que Paulo teve da parte de Deus, serviu como um gás, como um ânimo,
para ele seguir ao longo da sua caminhada. Prosseguir pregando o Evangelho, por mais perseguições que ele sofreu, por mais açoite, apedrejamento, naufrágio ele sofreu, mas que essas revelações serviram para que ele continuasse levando o Evangelho em amor de Cristo. E ele diz que não foi permitido a ele falar. Você não vai ver nenhuma carta que Paulo escreveu, nem livro que Paulo escreveu, essas palavras inefáveis. Apenas Paulo, Deus sabe o que foi que ele ouviu. Porque só foi para Paulo. Possa ser que Deus o consolou, o confortou, o exortou. Não sei, digo isso com minhas palavras, mas serviu para Paulo continuar o seu ministério apostólico. E no versículo de 1 a 5, Paulo escreve: gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo, comparação aos outros apóstolos que estavam ali em Corinto, ensinando falsas doutrinas, falsas revelações, Paulo agora, se for para gloriar, prefiro gloriar um homem como esse, que foi arrebatado até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis. Não é que Paulo estava se vangloriando, mas porque Paulo estava se defendendo dos falsos acusadores, estava defendendo o seu ministério apostólico e também estava ensinando aos irmãos de Coríntios que se fosse para alguém se gloriasse na sua fraqueza. Não daquilo que você faz, não daquilo que nós fazemos. Por mais que Deus nos use, por mais que Deus fale através de nossa vida, por mais que Deus ele venha nos envolver no Espírito, em revelação, em louvor, em adoração, em palavra, em pregação, mas se gloriarei eu, Paulo diz, nas minhas fraquezas. Aí Paulo agora escreve um trecho muito importante desse capítulo 12. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A Bíblia não relata, nem Paulo escreve o que era esse espinho. Mas ele descreve, deixa bem claro, o que esse espinho causava, não só no seu corpo físico, mas também espiritualmente. O saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ou seja, esse espinho que foi posto na carne de Paulo foi permissão de Deus. Aleluia! Paulo descreve que veio da parte de Satanás. Entenda isso. O mensageiro de Satanás vem da parte de Satanás, causador no apóstolo Paulo, causa humilhação no apóstolo Paulo. Mas isso tinha, esse espinho tinha um propósito, era para que ele não viesse se vangloriar das excelências do qual Deus usava, das revelações do qual Deus dava ao apóstolo Paulo. Então foi permitido que um espinho furasse a sua carne. Alguns estudiosos dizem que era devido a muitas perseguições e aflições que Paulo ele passava. Esse era o espinho. Alguns dizem isso. Outros dizem que era uma tentação. Uma tentação. Outros dizem que era uma enfermidade física, como uma epilepsia, uma dor de cabeça, ou até mesmo os seus olhos lhe faltava visão física. Mas não tem dizendo o que de fato é esse espinho. Mas a atenção aqui não é o espinho, a atenção é o que Paulo descreve. Eu orei ao Senhor 3 vezes. Por 3 vezes Paulo clamou ao Senhor. O apóstolo Paulo, o apóstolo escolhido por Deus, vaso escolhido de Deus, mas escutou um não. Ele orou, fez a sua parte. Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Por 3 vezes ele orou a Deus. Mas a resposta foi: a minha graça te basta. Aí agora a gente lembra de Cristo no Getsemane. Senhor, Pai,
Passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia faça-se a tua vontade. Até Cristo orou, sentindo a dor da morte. Já estava sentindo ali em oração de Getsemane. Mas o cálice não passou, ele tomou. Ele tomou, esse era o propósito a qual ele veio à tua terra. Tomar as nossas dores, as nossas enfermidades, sobre si o pecado da humanidade, sobre si a condenação da morte. Mas orou pedindo ao Pai que o livrasse. Às vezes esse silêncio continuou. E Paulo da mesma forma orou, tira de mim esse espinho. E Deus diz, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é resposta para nós nesses últimos tempos. Sabe por que Deus ainda não tirou a dor? Não tirou a enfermidade? Não tirou a circunstância? Muitas vezes de nossa vida. Sabe por que Deus ainda não deu as condições sobrando às vezes? Sabe por que Deus ainda está permitindo a dor? Porque Ele quer que o poder se aperfeiçoe em meio à tua, minha fraqueza. Aleluia! Que você venha entender que essa graça que Ele nos trouxe hoje aqui nessa noite nos basta para vencer. Nos basta para continuar, irmão. Assim foi com Paulo. Assim foi com Paulo. Ele entendeu que se fosse para se gloriava na fraqueza. Por quê? Porque enquanto ele estava fraco, ele estava forte. E às vezes, quando pensamos que podemos, que somos, temos recursos para resolver, temos a sabedoria para discernir, às vezes o poder de Deus não aperfeiçoa. Mas quando entendemos que só de Deus vem a solução, só de Deus é a solução do meu problema, só de Deus vem o recurso para a minha e a tua vida, só de Deus vem a saúde necessária para nos manter em pé muitas vezes. Só Deus tem a direção para a minha e a tua vida. Quando entendemos isso, entendemos que somos limitados, que somos fracos. Não fracos em pecado, de tempo. Não fracos em pecado. Porque já não vivemos mais debaixo da lei. Não vivemos. Há uma graça, Senhor. Mas iremos pecar para abundar a graça? Não, claro que não. Não é porque vivemos debaixo da graça que temos agora a liberdade de pecar. Não. Paulo descreveu que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça está superabundando até o dia de hoje. Daqueles que se gloriam não em si, mas nas suas fraquezas, os seus limites. Aleluia, glória a Deus. Que por mais que seja movido no Espírito, mas entende, é para Ele, por Ele todas as coisas. E Paulo descreve, citando as irmãos de Coríntios, se for de se gloriar, se glorie na fraqueza. Versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Aí às vezes, muitas vezes eu dizia, Senhor, por que tanta tribulação, por que tanta dificuldade, por que tão apertado? Mas aí eu parava para me analisar, como a Bíblia nos ensina, onde analise-se a si mesmo. E eu olhava e dizia, não, mas em meio à luta, em meio à dificuldade, eu estou orando. Eu estou buscando. Aleluia. Em meio à injúria, eu estou fazendo obras. Aleluia, glória a Deus. Me dá força, me ajuda. E hoje eu entendo o que Paulo está dizendo. Hoje eu entendo para que o poder de Cristo venha sobre a nossa vida. Para que o poder de Cristo se manifeste. No versículo 10, pelo que sinto prazer
nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui não passa fraqueza? Quem aqui não tem momentos de necessidade? Quem aqui não tem momentos de injúria? Quem aqui não passa a necessidade desse mundo? Mas eu tenho a necessidade, Deus manda um recurso. Em meio às injúrias, Deus quer que o poder dele se aperfeiçoe na nossa vida. Sabe por quê? Alguns de nós, irmãos, se limita. E desiste da caminhada quando escuta uma afronta. Quando passa por um momento de injúria. E desiste. Mas é nesses momentos difíceis que Paulo escreve. Tem um prazer nas angústias. Não é na angústia de coração não, viu, irmão? Está angustiado com uma pessoa. Não é essa angústia que ele está falando. A angústia é ele passar um momento difícil, extremo, sabe? Que lhe causa de olhar angústia. Não é estar de mal com uma pessoa, angustiada com uma pessoa. Paulo descreve que está passando situações difíceis a ponto de angustiar o seu coração. Mas ele sente prazer. Aleluia! Não é fácil sentir prazer no momento difícil? Não. Mas Paulo diz, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque ele entende que quando ele está fraco, está forte. O poder de Deus se aperfeiçoa em meio à fraqueza. Aí nesse momento difícil, grande angústia, necessidade de padecer perseguições, por amor de Cristo, eu e você, continuando a caminhada, continuando, perseverando, por amor de Cristo, enquanto entendemos que estamos fracos, ao poder de Deus, ele agora se manifesta na nossa fraqueza. Aleluia. Muitos desistem e dizem, não, mas eu ouvi a afronta, mas eu fui perseguido. Eu estou servindo a Deus para passar necessidade, o armário vazio, a geladeira vazia. Muitos dizem que se desistem, mas não entendem que Deus ele usa esses momentos difíceis para o nosso bem. Aleluia. Esse momento de dificuldade, estreito, de angústia, esses momentos bem difíceis que Paulo relata em ter prazer, para o nosso bem, para o poder de Deus se manifestar. Aí às vezes a gente quer desistir, quer botar Deus no canto da parede e dizer por quê. Não, por que não? Faz como Paulo. Paulo sofreu açoite 3 vezes, foi açoitado com vara, 3 vezes sofreu naufrágio, passou perseguição com seus irmãos da sua nação, foi preso, apedrejado. Todo esse momento Paulo passou por amor de Cristo. E todo esse momento Deus usou para dar crescimento a Paulo e ao seu ministério. Está aí o segredo nessa noite. Usa esse momento de grande necessidade, de grande angústia. Está apertado, irmão. Usa esse momento. Aproveita bem como Paulo aproveitou. Está padecendo necessidade, dor, enfermidade. Alguém está te vendendo, está te perseguindo. Aproveita, irmão. Aproveita. Porque é aí que Deus vai se manifestar na vida da tua vida. E quando dizem que não, aí Deus não, vai ser sim. Eu vou fazer. Eu vou derramar da graça, eu vou derramar do meu espírito. Eu vou usar mais ele, eu vou usar mais ela. Porque está fraco. Porque está fraco. Mais uma vez, ele é fraco pecadão. Mas fraco reconhecendo. Usando esse momento difícil e chegando mais perto de Deus. Cada vez que Paulo padecia essas necessidades, Jacó lhe disse ter prazer. Mais Paulo se achegava diante de Deus. Assim é a igreja, assim é Deus. Ele usa esse momento difícil para trazer o seu povo mais para perto de si. E se revelar com grandes revelações. Com o seu poder. Deus nos chama hoje. Aproveite, já está difícil, mas aproveite. Para mim também está fácil não. A enfermidade assolando. Uma hora para outra, arreia a mulher. Jesus, tem miséria. Mas eu digo, eu vou adorar a Deus.
Eu vou orar mais um bocadinho. Corri e as coisas hoje pioraram. É assim que Deus usa. É assim que Deus usa também a dor. Deus usou o espinho na carne de Paulo para manifestar o seu poder. Enquanto Paulo orava, tira, 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 Deus diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia, Jesus. Glória. Entenderam porque Deus ainda não tirou certas circunstâncias de nossa vida, de nossa família, do meio do nosso lar, da nossa parentela, porque a graça de Deus tem nos sustentado, irmão. A graça de Deus tem sido suficiente para perseverarmos até a noite, até hoje. Talvez se Deus tira, talvez se Deus manda um recurso a qual Paulo estava orando, voltaria a ser o velho homem. Talvez se Deus afogasse mais a corda na vida do irmão Anderson, talvez ele voltaria ao velho homem. Porque Deus conhece essa vida. Ele conhece o meio do coração. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe aonde apertar. Ele sabe. Mas a graça tem nos sustentado até aqui. A graça tem nos animado, tem nos dado força. Mas ainda falando da graça que nos trouxe hoje aqui. A graça que é de graça, mas não sai barato. A graça que é de graça, mas não sai barato. Por quê? Observando a respeito da graça, irmão. Nós vivemos verdadeiramente pela graça, não pela lei. Porque pela lei, como tem um ditado, era olho por olho, dente por dente. Se um ladrão entrasse dentro de minha casa pela lei, eu poderia alvejá-lo, eu poderia agredi-lo, pois ele está tentando meu lar, tentando minha família, pela lei. Pela lei eu poderia. Se alguém me agredir, eu agredi, irmão. Aí vem a graça e diz assim: amai os vossos inimigos. Se alguém te esbofetear o rosto, dá o outro lado. Pela lei, se o homem cobiçasse uma mulher e deitasse com ela no leito, se considerava adultério. Aí vem a graça e diz: só de olhar. Aleluia, glória a Deus. Pensa, já pegou. Não vivemos mais pela lei, mas pela graça, a qual tem nos sustentado. Mas não é fácil, viu, irmão? Porque Cristo não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele veio fulminar o pecado. Aleluia. Ele veio fulminar o pecado de vez. Não deixou espaço nenhum para que a igreja buscasse o erro normal. Vivemos pela graça. Mas não é barato. Requer renúncia de nós. Requer empenho, dedicação, santidade de nós. Estamos debaixo da graça, meu Deus. Aí Paulo diz: não usar ocasião para dar lugar à carne. A graça nos trouxe a liberdade para viver. Para viver em Cristo. Viver em uma comunhão com Deus. Viver em uma intimidade com o Espírito Santo. Glória a Jesus. A graça me deu a liberdade. Eu estava preso no pecado. Tinha uma lei. Agora é a graça. Mas não me deixe fácil para buscar as velhas coisas que já passaram. Ela não me dá espaço para estar errôneo no caminho de Deus. Ela não me dá espaço para negar aquilo que Deus já colocou, já propôs na minha vida.
ela não me dá espaço. Aleluia! Pela graça de Deus, Glória a Deus! pela graça a igreja está de pé. Aleluia! Pela graça você está aqui. Pela graça, que é a graça, o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Então é por Cristo que estamos aqui. Aleluia. Por Cristo você veio hoje adorar a Deus. Aleluia. Através de Cristo a igreja se chegou novamente a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus ele nos chama a viver conforme a graça. Não conforme a lei. Não andando ou se comportando, agindo para que traga acusações sobre o nosso caráter, o nosso caminhar. Deus sabe da palavra. Aleluia! A graça me basta, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas vamos andar, gente. Vamos andar Aleluia, conforme glória. a Cristo nos ensina com a sua palavra. Porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Não questione a necessidade, não questione o momento difícil. Aproveite-se, chegue mais a Deus. Vá orar mais, jejue mais. Deus ele quer lhe dar revelações. Deus quer lhe usar mais. Os irmãos aqui sabem o testemunho que eu contei quando fui batizado pelo Espírito Santo. Estava passando um momento apertado, difícil, fraco e Paulo. Mas diante de Deus, prostrado aos pés de Deus, ao poder dele chegou na minha vida. E tem chegado na igreja também, nessa noite. Nessa noite Aleluia. aproveite, se achegue mais diante de Deus. Viva conforme a graça, conforme o amor de Deus. Porque muitas vezes a gente se desvia, eu disse isso varão. A gente não só desvia de Deus, indo para o mundo, mas negando o que Ele já nos colocou a fazer. Quando Deus diz, não faz mais isso, abre mão disso, nega isso, e aí você continua ali, fazendo o contrário. Já se desviando de Deus. Já se desviando de Deus. Sabe o que Satanás quer esse último tempo? Não é porque você esteja lá fora, bagunçando, não. Às vezes é aqui dentro, mas com o coração lá fora. A mente lá fora, a vida lá fora. Preso nas nossas coisas, preso no cotidiano, preso no problema do dia a dia. É isso que Satanás quer. Porque assim ficamos, às vezes, embaraçados. Mas Deus não, Deus quer pintar, chama a igreja. Verdade, aleluia, Jesus. Por isso que Ele tem derramado essa graça nessa noite. Por isso Ele nos trouxe aqui. Por isso, em meio à dor, em meio à enfermidade, em meio à necessidade, em meio à angústia, em meio à fraqueza. Mas Ele tem derramado a graça e tem nos superado, tem nos sustentado. Tem nos ajudado a vencer o dia a dia, o cotidiano, a nós mesmos, através da graça. Deus nos trouxe. E aqui eu agradeço essa rica oportunidade.